Bom dia a todos. Nós vamos fazer um pequeno pedido. Quem esteja com seus celulares, por favor, coloquem no modo silencioso e se permite de ligue para que não haja interferência no estudo desta manhã. Dando início às atividades de hoje, nós vamos ler aqui uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um livro da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. E a lição é de número 156, Intuição. Abre aspas. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelos Espíritos Santos. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência dos que podem desenvolver suas habilidades nesse sentido. No domínio da elevação espiritual, não são fundamentadamente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleça um movimento de intercâmbio entre o plano visível e o invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias no militante não se produzem por vontade de um homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade e seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando que a humanidade possui o melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que, a golpe de esforço próprio, quebram o círculo da vulgaridade que rodeia, tornando-se instrumento de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através do seu recurso, recebe no homem terrestre as vibrações mais altas em contribuição religiosa, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Eles não quiseram, não. Me perguntou. E assim, queridos irmãos e irmãs, elevemos o nosso pensamento a Deus, ao querido Mestre Jesus, aos amigos espirituais, mentores da nossa casa, para que possamos, nesta manhã, receber o bálsamo de luz que aqui será passado através da mensagem que iremos ouvir. Conceda-nos, Pai, a nossa misericórdia, o amparo necessário para que todos os trabalhos nesta casa possam ser realizados no mesmo. Para tanto, pedimos sua permissão para darmos
por iniciar o estudo desta manhã. Assim seja. Graças a Deus. A nossa irmã Simone Afonso, trabalhadora da nossa casa, que vai nos trazer o estudo desta manhã. Bom dia, meus queridos. Que Jesus possa nos envolver nessa manhã tão bela de quinta-feira, em que a gente traz para nós o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Nós vamos entrar agora nós estamos nas instruções dos Espíritos. Nós vamos entrar agora no item 4, que é a missão dos Espíritas. E, para a gente entender, o que é missão? O dicionário está dizendo para nós que é uma incumbência que alguém deve executar. Então, qual é a missão, qual é a incumbência que nós, espíritas, devemos executar? Essa é a proposta de nós entendermos o ensino da manhã. Essa mensagem, ela é uma mensagem, ela está dividida. Eu vou dar uma parte e semana que vem o irmão continua, então a gente espera por todos para dar continuação ao estudo, tá bom? É uma mensagem do espírito Erasto, anjo da guarda do médium, foi dada em Paris, 1863. Erasto, ele foi um discípulo do apóstolo Paulo de Tarso. Era Erasto e Timóteo, dois discípulos de Paulo de Tarso, mais próximo a ele, que ia levando com ele o evangelho aos gentios. Então essa mensagem é de Erasto, que foi dado em 1863. Então Erasto, ele vai dar essa mensagem na época em que a codificação ela já estava em pleno vigor, em pleno auge. Kardec, ele já havia publicado nessa época o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e o Livro dos Médios. E ele estava prestes a lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864. Então Erasto vem e traz essa mensagem ao grupo mediúnico, né? E para todos aqueles que estavam ali. Então começam assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar, quer dizer, levar de súbito o velho mundo e abismar no nada, quer dizer, jogar no abismo o conjunto das iniquidades terrenas, quer dizer, das injustiças, das perversidades. Então ele pergunta: vocês já não escutais o ruído da tempestade? Já não houve essa tempestade? Porque houve, porque o Espiritismo já tinha sido dado, trazido, né, codificado por Kardec através do Livro dos Espíritos, já tinha lançado o que é o Espiritismo e o Livro dos Médios. Então ele disse que a gente já ouvia, essa tempestade já houve, em que os alicerces da sociedade já tinham sido abalados, né, os conceitos religiosos. Quantos cientistas, intelectuais, religiosos da época, né, começaram a ter resistência e achar que era falso, achar que era algo não condizente com a doutrina do Cristo ou o cristianismo. Esse ensinamento, essa doutrina trazida por almas de homens que já haviam partido da Terra, né? Homens desencarnados, porque a doutrina espírita foi trazida pelos espíritos. Então houve já essa tempestade. Então ele falou: já houve essa tempestade, só que agora estava no prenúncio do Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas, os ensinamentos morais trazidos sobre a visão espírita. Então íamos ter resistência, como teve resistência em toda a codificação, porque foi algo novo, inusitado, não esperado, que ia contra a religião vigente da época.
Então, Erasto faz essa advertência ao grupo, né, para que eles não se abalassem, para que eles não tivessem medo, porque já houve essa tempestade. E essa tempestade viria sempre que algo novo, que o homem não conhecesse, não entendesse, que fugisse ao conceito da época, aparecesse. E aí ele continua assim: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Erasto chamava todos os espíritas de apóstolo, novo apóstolo, apóstolo do espiritismo, para que ide pregar, para que não tivesse medo nem receasse as tempestades que viriam. Porque Kardec, a gente sabe como foi perseguido, não entendido, criticado pelos amigos mais próximos. Imagina, pela sociedade, pelo clero. Então, que eles não tivessem medo e fossem pregar, levasse o dogma da reencarnação, que é um dos princípios basilares da doutrina espírita. E é um princípio que consola. Consola por quê? Porque diz para nós que a gente vai ter oportunidade de refazer os nossos caminhos, de recomeçar, que ninguém vai ficar eternamente no mal, que ninguém vai ficar, como diziam as religiões, muitas religiões atrás, no inferno eterno, né, sem remissão, mas que a cada um seria dado de acordo com o que cumprisse na vida, que a sua felicidade futura e atual estava na mão de cada um. Então a reencarnação, essa visão que a doutrina espírita dá da reencarnação, ela nos conforta, ela nos traz o consolo. A doutrina espírita é uma doutrina que consola, que esclarece, porque ela tira o véu de coisas que antigamente nos eram colocadas como sofrimento eterno, e hoje sabemos que não existe sofrimento eterno, que qualquer espírito ele vai evoluir, que qualquer espírito ele tem condição de progresso. Então ele fala para os novos apóstolos, que somos todos nós. Erasto falava nessa época, 1863, mas meus irmãos, é para todos nós. Essa mensagem eu estou lendo porque é uma mensagem trazida por ele, mas eu estou trazendo para a nossa realidade quanto apóstolos da doutrina espírita, de divulgação, e não existe maior caridade do que divulgá-la. A ideia de reencarnação, ela já existia, mas foi tirado dos textos bíblicos no concílio de Constantinopla de 553 depois de Cristo, por ordem dos imperadores Justiniano e Teodório. Não apenas só pela questão da reencarnação, mas da pré-existência da alma, porque quando a alma pré-existe, ela leva consigo os seus erros, os seus acertos, quem fomos e quem somos. Nada acaba, nada finda, somos o que somos, aqui e lá. Então a imperadora Teodora quis tirar dos textos bíblicos a questão da reencarnação, mas sempre houve na história do Evangelho inteiro. Quem lembra o João Evangelista, João Batista, né? Que ele foi a encarnação de Elias, e várias outras situações dentro do Antigo Testamento que fala sobre a reencarnação. Então foi cômodo tirar, né? Cômodo tirar por quê? Porque eu teria responsabilidade sobre a minha vida, sobre os meus atos. Eu levaria para a outra vida tudo aquilo que eu fiz de bom ou de ruim. E é isso que a doutrina nos faz. A doutrina nos dá responsabilidade sobre os nossos atos. Por isso que ela é a nossa grande ferramenta de progresso. E nós temos que fazer a caridade de levá-la a quem não a conhece. Então, Erasto continua.
Não mais vos assusteis, porque o medo existia da repercussão. Então ele fala para todos que estão ali e para nós também: não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Aqui ele faz alusão ao Pentecostes, né? Ao Pentecostes, que foi quando o Espírito de Deus, em uma tradução é o Espírito Santo, em algumas traduções, desce sobre os apóstolos e eles falam várias línguas. Então ele faz aqui, a Erasto, a alusão ao Pentecostes, tá? De falarmos várias línguas, de falar, a língua estava solta, a nossa língua como encarnado, como a mediunidade, né? Porque a codificação foi trazida através da mediunidade, né? Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Adeptos do Espiritismo, somos adeptos do Espiritismo? Então ele fala para nós, se nós nos sentimos adeptos do Espiritismo, se somos mesmo, então nós somos a bandeira do apostolado desses ensinos. Vamos levar aonde for necessário, porque o Espiritismo vem falar das palavras de Deus, dos ensinamentos, das suas leis, todas as leis. E tem a lei, e tem um mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Levar esses ensinamentos, levar o ensinamento de Jesus sobre o perdão das ofensas, né? Sobre o esquecimento do passado, sobre indulgência com as imperfeições alheias. Se o outro precisa de indulgência, nós também vamos precisar. Então, todos esses ensinamentos que a doutrina espírita, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que ia ser lançado, estava trazendo para nós. E eu vi uma palestra, meus irmãos, que eu achei muito interessante a forma como o palestrante colocou, que perdoar é uma questão de saúde pública. E né? Porque quando nós perdoamos, nós nos livramos de angústias, de mal-estares físicos, de vingança, de várias situações que nos prejudicam emocionalmente, espiritualmente, como o outro também. E foi um dos ensinamentos que o Cristo mais exemplificou na sua missão aqui na Terra. Foi o de perdoar, ensinar o perdão. Foi só uma das suas últimas palavras: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, realmente, levar esses ensinamentos é a nossa grande missão, nós, apóstolos que somos do Espiritismo, a cada coração, porque estamos num momento em que as nossas mãos têm que estar estendida sempre, estendida àqueles que não conhecem, estendida àqueles que precisam tanto das coisas materiais quanto dos ensinos espirituais. Então há um momento da gente estar analisando tudo isso. Eu sou mesmo um adepto, sou mesmo esse apóstolo, estou divulgando aos corações que precisam conhecer a doutrina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Sacrificar, dar um pouco do tempo que nos cabe, no trabalho, nas diversões, que ele fala que a palavra fúteis, em qualquer momento que a gente possa sacrificar ou doar um pouco desse tempo para a divulgação da doutrina espírita, seja através da nossa fala, mas principalmente dos nossos atos, porque o exemplo, muito mais do que a palavra, ele arrasta. Então, quando nós, espíritas que somos, exemplificar, aquele que está descrente, aquele que não conhece, pode ver nas nossas atitudes um motivo para conhecer a doutrina espírita. O mesmo acontece ao contrário. Se as nossas atitudes não são coniventes com o que pregamos, a doutrina espírita, ela acaba sendo também
sentida nesse ponto. A pessoa vai dizer, mas não é um espírito? Então, nós somos cartas vivas dessa doutrina e do Evangelho de Jesus, porque nós estudamos toda quinta-feira o Evangelho, para que ele possa penetrar no nosso ser. E confiando sempre, como ele fala aqui, nos espíritos que estão ao nosso lado. Porque pequenas e grandes missões não importam. O importante é o trabalho que a gente faz em prol da doutrina do outro e de nós mesmos. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta, quer dizer, as estimula incessantemente à abnegação, ao altruísmo. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas? Eu sei, mas não importa. Então, muitas vezes a gente vai falar assim: o que adianta eu levar todo esse ensinamento para aquela pessoa? Ele não me escuta, ele tem um coração duro, ele é egoísta, ele zomba, né? Ele é um déspota, ele vive só para si, é um sovina. Que importa isso? Como nós podemos julgar que uma semente não vai cair naquele terreno? Quem de nós podemos julgar que aquele irmão não está assimilando espiritualmente aqueles ensinos? A nossa parte é levar a palavra, ofertar a doutrina espírita. O resto é com a pessoa e com o tempo e com a espiritualidade, que para nós talvez, poxa, mas eu estou falando com essa pessoa há um tempão e ela não tem fé, e ela não acredita, e ela zomba. Sim, mas cada um no seu tempo. Então, meus irmãos, ele fala para nós que importa isso, leve, porque essa é a missão que nos cabe. Não é levar e achar que vamos ser recebidos, que a doutrina vai entrar no coração das pessoas, que o Evangelho de Jesus vai ser escutado e internalizado. Não. Cabe a nós levar. Por que vocês lembram da parábola do semeador? E um homem saiu a semear. Quantas terras esse homem encontrou no caminho? Ele foi semeando. Não foi assim? Onde havia terra, ele semeava. No meio do caminho vieram pássaros e comeram. No meio das pedras. Em vários tipos de terreno, o semeador saiu a semear. Até que encontrou uma terra fértil. Mas ele saiu a semear. Então, não importa que a gente leve, porque em algum momento essas palavras ou a necessidade de buscar algo maior vai chegar nos corações daqueles irmãos. Então vamos lá. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada, da charrua evangélica. Ide e pregai. Não reiterados golpes da enxada, da charrua evangélica. A charrua evangélica, em algumas tradições, é um aparato onde tem como função rasgar o solo para preparar a terra. E o Evangelho é esse aparato que rasga a terra dos nossos corações empedernidos para que a semente de Jesus possa entrar. Por isso, reiteradamente, nós estudamos o Evangelho. Por isso que às quintas-feiras nós estamos aqui estudando o Evangelho. Nós lemos em casa o Evangelho, porque reiteradamente nosso solo tem que ser rasgado, a terra preparada, para que as lições de Jesus penetrem em nós. Então a gente fala assim: eu já estudei isso.
Eu sei tudo. Abre o Evangelho e aí a gente vai ler, a gente vai ver, não tinha lido isso aqui, nem entendido. Por quê? Porque também tem a nossa maturidade espiritual. Quanto mais a gente vai lendo, a gente vai entendendo, nossos corações vão amadurecendo, nosso espírito vai internalizando. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele é uma caixinha também de ferramenta onde a gente é consertado, corrigido, construído, reconstruído diariamente. Se é bom para nós, com certeza é bom para cada um que a gente encontrar no nosso caminho. E ele fala, então, ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas podemos fazer esse trabalho sim, de levar e de consolar. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Como gostamos de viver na justiça, como gostamos de ver a justiça ser feita. Não é à toa, que temos lá no Evangelho a lei de justiça, de amor e de caridade, porque a justiça é para todo mundo, porque a caridade e o amor ordenando as nossas atitudes em qualquer momento. Ide e proscreveis, quer dizer, banir, exilar esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Bezerro de ouro, a gente vai lembrar de Moisés, quando estava recebendo o Antigo Testamento, e quando ele desce, o povo constrói um bezerro de ouro e começa a idolatrar esse bezerro de ouro. Também faz referência aos falsos deuses. E aqui ele coloca a parte material. O valor que damos muito mais à vida material, à parte material, aos nossos gozos materiais, do que a nossa essência espiritual. Vivemos uma vida material, mas somos espíritos imortais. Então nós temos que cuidar do corpo, mas alimentar o nosso espírito, nos aproximarmos de Deus a cada vez mais. Ide, Deus vos guia. Confiança, gente. Temos que ter confiança. Confiança sempre, qualquer trabalho que a gente vai fazer de evangelização, qualquer trabalho que a gente vai fazer de divulgação, qualquer trabalho que a gente vai fazer em qualquer setor das nossas vidas. Confiança, a fé, a certeza de que nós estamos no caminho de Deus, porque esse trabalho está sob a égide de Jesus. É um projeto de Cristo e nós todos somos seus grandes missionários. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Referência também à língua, através da mediunidade, como também, muitas vezes a gente fala assim, eu não sei falar, eu não conheço, eu não sei usar as palavras, mas no momento certo seremos instrumento da espiritualidade, porque a nossa boca, a nossa língua se soltará e a gente levará o consolo, e a gente mostrará o caminho àquele que está ao nosso lado. Ide e confia, não tenha medo, que a gente possa dar o que a gente sabe, com simplicidade, porque falar de Jesus, falar do Evangelho é falar de amor e de simplicidade, e isso, meus irmãos, todos nós podemos. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosos as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Estamos sedentos disso tudo. Temos que educar os nossos sentimentos. Temos que fazer em nós a reforma íntima. Só através da educação do sentimento conseguiremos em nós a paz tão desejada, porque venceremos as nossas imperfeições, os nossos orgulhos, vaidades, preconceitos. E aquele que tiver com vontade de ouvir a doutrina espírita, ouvirá e entenderá. Mas não importa qual o terreno que seja, que a nossa palavra se estenda a todos, porque a todos tem que ser dada a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Mas nós vamos encontrar aqueles que facilmente a receberão e outros não. Mas que a gente nunca julgue, porque a gente não sabe o histórico espiritual daquele irmão. O importante é de levar o consolo, o esclarecimento que a doutrina nos traz.
Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho, ele fala, né? Mostrando para eles, para não ter medo, não importa as emboscadas e os enganos. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoradoras. Então, ele fala para eles, não tenha medo, só lobo cai em armadilha, só lobo. Só quem deseja o mal, só quem faz a iniquidade vai cair nessas armadilhas, só quem leva a mentira. Mas aquele que trabalha para Jesus, aquele que leva o seu evangelho, o seu ensino, como fala, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, nenhuma. Então, meus irmãos, que a gente possa levar a doutrina espírita aos corações. Essa é a nossa missão como espírita, levarmos a doutrina espírita. Muita paz a todos, que Jesus esteja no coração de cada um. Então, meus irmãos, vamos agora agradecer a Deus por essa oportunidade, que a gente possa mentalizar Jesus, nosso querido amigo. Senhor, que estamos gratos por mais uma oportunidade de estudo e trabalho nessa manhã. Que o seu Evangelho de luz possa iluminar todos os corações aqui presentes, mas pedimos também, Senhor, que ilumine todos que estão lá fora, sobrecarregados, aflitos, que não nos conhecem, pois sabemos, Senhor, que o Senhor é o grande pastor de toda a humanidade. Sirva cada um de nós, leva-nos a sua paz, que essa paz se levou a humanidade inteira. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.